agradecer ao Senhor pelo perdão, pela salvação. Maior motivo para louvar o Senhor. Amor, eu quero agradecer. Meu Senhor, como anelamos por esse dia, meu Pai, como ansiamos pelo dia em que o Senhor definitivamente virá restaurar todas as coisas, destruir esse mundo, criar um novo mundo, novos céus e nova terra, e levar os teus santos para a glória eterna, e lançar os condenados no inferno que o Senhor mesmo preparou para o demônio, Satanás, os demônios e seus seguidores. E o Senhor fará todas essas coisas para louvor da sua glória. Interessante, Pai querido, que tanto salvos quanto condenados haverão de se ajoelhar diante do Senhor e declarar: Tu és o Senhor. Que maravilha, meu Pai, que maravilha. E essa maravilha é maior quando o Senhor nos dá o convencimento de que nós estaremos à Tua direita. Aqueles que ouvirão do Senhor: Vinde benditos do meu Pai, para o reino de Deus que Ele tem preparado desde a eternidade. E nós sabemos que não temos qualquer mérito em tamanha salvação. É pelo mérito do justo Jesus, o nosso querido e Salvador, e é por Ele que nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, o discípulo amado. João capítulo 13. Capítulo 13. Leremos do versículo 12 até o 20. Evangelho de João, capítulo 12, capítulo 13, versículos 12 ao 20. Então diz assim a palavra de Deus: Depois de lhes ter lavado os pés dos discípulos, isso é Jesus, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou.
Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Irmãos, quantas palavras do Senhor Jesus para os seus discípulos que eles não compreendiam ainda. E ele diz aqui, quando isso acontecer, vocês vão saber do que é que eu estou falando. Então, irmãos, conforme a mensagem do boletim, que eu sei que pouca gente lê, é comum os membros de igrejas, qualquer uma delas, se qualificarem como discípulos de Jesus. Principalmente quando a palavra de Jesus aos seus discípulos são palavras que enchem a bola do freguês. Eu lhes dou poder para fazer milagre, eu lhes dou poder para isso, eu lhes dou poder... Então pronto, aí todo mundo é discípulo de Jesus nessa hora. Quando é bom, todo mundo, eu lhe dou poder, eu lhe dou... Pronto, todo mundo é discípulo de Jesus. Embora essas pessoas não entendam, não façam o menor esforço para entender, já que não estudam, muito menos para cumprir os mandamentos do Mestre, mas se dizem discípulos. Então, nesse trecho que nós lemos aqui, logo após Jesus lavar os pés dos seus discípulos, ele explica para eles o que é que queria dizer aquela aula que ele lhes deu, uma aula prática sobre amor e humildade, e ordenou em seguida que eles fizessem do mesmo jeito. Eu estou dando exemplo para vocês fazerem igual. O que é que Jesus está mandando? Que os discípulos andassem lavando os pés uns dos outros? Não. Jesus estava ensinando para eles humildade e amor. Só isso. E como é essa forma que Jesus disse, olhem como é que eu estou fazendo. Vocês têm que fazer assim também. Isso. Mas o que era? Era para eles lavarem de fato? O que é que Jesus estava ensinando? Bom, irmão, nós podemos ver aqui que Jesus, em primeiro lugar, está ensinando aos seus discípulos que nós não podemos nos envergonhar de fazer qualquer coisa que o Senhor nos mande. Nós vimos que os discípulos estavam muito mais interessados em querer saber quem é o maioral deles. João e Tiago, um evangelho diz que foram eles, outro evangelho diz que foi a mãe deles, mas não importa, o fato é que eles foram pedir ao Senhor, Senhor, quando tu entrar no teu reino, deixa que eu e meu irmão, um se assente à tua direita e o outro à tua esquerda. Diz o texto lá que os outros discípulos ficaram tremendamente indignados com eles. Uma linguagem de hoje nossa, os outros discípulos ficaram, ô seu dois traíra, que é isso que vocês estão fazendo? Querendo ser melhor do que nós? Seria isso. Vocês são dois traíras. Quer dizer, ele estava interessado em tudo, menos em lavar os pés dos outros. Queriam ser o primeiro-ministro e o segundo-ministro. Irmãos, é isso que Jesus diz logo no versículo 16, que nós lemos aqui. Depois que ele lavou os pés e falou para eles o que era que estava acontecendo, dizendo que, olha, você não me chama de mestre? Pois é, eu sou mesmo. Mas reparem que eu lavei os pés de vocês.
Então vocês devem fazer a mesma coisa. Então ele diz assim no versículo 16: em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Ora, eu, que sou aquele que envia vocês, eu que sou o mestre de vocês, não estou lavando os pés de vocês? E não sou maior do que vocês? Pois é, vocês agora vão ter que fazer igual. Sabe por que Jesus deu esse ensinamento para eles? Porque ele sabia muito bem que o homem pecador é arrogante, é soberbo, é orgulhoso. Ele sabia muito bem que os seus discípulos não estavam com a mínima disposição para a humildade, tanto que 2 vieram pedir para ser o primeiro ministro e o segundo ministro. Jesus sabia muito bem que a expectativa deles era de que Jesus viesse ser um rei nos moldes de Davi, e que eles seriam uma espécie de senadores ou ministros ou alguma coisa assim. Era isso que eles imaginavam. Embora Jesus já tivesse dito para eles que ia morrer numa cruz, eles nunca entenderam isso, como não entenderam isso aqui também. Eles imaginavam que como amigos do rei, Jesus não era o rei? Pois é, como amigos do rei, não teriam que fazer aquele tipo de serviço de escravo. Lavar os pés era serviço de escravos. Lá no versículo 6, quando Jesus disse que ia lavar os pés de de Pedro, ele disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? Aí Jesus disse para ele: tu não entendes agora. Tu não entendes agora. Depois tu vai entender isso. Depois tu vai entender isso. Então, irmãos, Jesus disse: o que eu faço agora, não o sabes. Serve para nós, para que nós também a coloquemos em prática. Aí, Cláudio, deu. A palavra de Deus é transcendente. A aula foi para aqueles discípulos ali, para eles. Mas, como é palavra de Deus, serve para todos os discípulos de Jesus em qualquer época. Como nós precisamos dessa aula, irmãos. Nunca nos esqueçamos desta lição de Jesus. Não podemos ter vergonha de qualquer trabalho. Qualquer trabalho é trabalho para o Senhor. Lembra do ensinamento de Paulo lá em Efésios capítulo 5, 6, quando ele fala dos servos? Aliás, no capítulo 6, servos, servi aos vossos senhores como ao Senhor Jesus. Qualquer serviço que venhamos a fazer é para o Senhor Jesus, quando somos crentes. Senhores, patrões, sejam justos, não ameacem seus trabalhadores, não roubem os seus salários, porque o Senhor deles é o mesmo Senhor seu. Então, irmãos, todo o trabalho que a gente vier a fazer, embora a gente sempre queira algum trabalho que a gente julgue está de acordo com uma pretensa capacidade que nós temos. Quem é que quer ter um trabalho de servo? Ninguém. Todo mundo quer ser patrão. Todo mundo quer um trabalho de nível superior. Ninguém quer ter um trabalho de varrer a igreja. Todo mundo só quer ser presbítero, não sei o quê. Pois é, irmãos, Jesus está dando essa aula aqui porque nós temos uma tendência natural de recusar serviços que consideramos indignos de uma pretensa capacidade que nós temos. Temos a tendência natural de recusar prestar serviço a pessoas que nós julgamos inferiores a nós, ou que nós julgamos indignas.
mais indigno do que nós, pecadores, não existe. E Jesus lavou-lhes os pés. Ah, irmãos, isso é orgulho, nosso orgulho de pecador, soberba, arrogância. Que diremos diante desse ensinamento de Jesus? Ensinamento prático, hein? Não foi ensinamento teórico, não, foi prático. Jesus tirou a roupa, a túnica dele lá, ficou só com a roupa de baixo, se enrolou com uma toalha, cingiu-se, enrolou-se com a toalha, foi lá com a baciazinha, lavou os pés. Que é isso? Que é isso? Pedro nem quis deixar. Se eu não lavo meus pés, se eu não lavar, você não tem negócio comigo. Então lava logo todo. Pedro sempre foi todo exagerado. O maior lambanceiro da Bíblia era o apóstolo Pedro, o discípulo Pedro. Então, Jesus deu um exemplo prático. Não é o mestre maior do que o discípulo, não é o Senhor maior do que o servo, pois é. Se eu que sou o Senhor, que vocês estão dizendo que sou, e sou mesmo. Se eu que sou o mestre, vocês estão dizendo que sou, e sou mesmo. Lavei-lhes os pés, fazei vós também isso uns aos outros. Aula prática. Olha, irmãos, não podemos nos envergonhar de fazer qualquer coisa para a qual o Senhor Jesus nos vocacionou, nos designou, assim como Ele, Filho de Deus, designado pelo Pai, não se envergonhou de cumprir a sua missão de servo e servo sofredor, como pregamos aqui alguns domingos atrás. Em segundo lugar, o Senhor Jesus, nesse trecho, nos ensina como é inútil o conhecimento teórico sem a prática. Falei hoje de manhã aqui, o ensinamento do presbítero, se não houver estudo, se não houver prática, é inútil. Vou usar uma palavrinha aqui que todo mundo tem medo, é maldição. O ensino que na hora que está sendo transmitido é uma bênção, e você nem aprende, nem estuda, nem bota em prática, ele se vira para você como maldição, juízo de Deus. Olha o que é que Jesus diz aqui, versículo 17, ele não disse? Em verdade vos digo que o servo não é maior do que os 16, o seu Senhor, nem o enviado maior do que quem envia. Pois é, eu fui o enviado de Deus, portanto eu sou menor do que ele. Eu estou fazendo o que ele mandou. Eu agora envio vocês, e estou lavando os pés de vocês, e estou mandando vocês fazerem o mesmo. Pois é, 17, ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se... Conjunção coordenativa condicional. Vocês só serão bem-aventurados se as praticardes. Portanto, o ensino sem aprendizado e sem prática não é bem-aventurança. Ele se vira automaticamente como maldição. Prestem atenção, irmãos. O Senhor Jesus está afirmando que nós só seremos bem-aventurados, isso quer dizer felizes, mais do que felizes, se possuímos um conhecimento frutífero. Preguei aqui alguns domingos passados sobre Pedro, que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para divulgar as suas maravilhas, para dar fruto. Então, irmãos, se o nosso conhecimento não frutificar, se esse conhecimento não se transformar em boas obras, as boas obras de Deus para as quais nós fomos salvos, conforme está escrito em Efésios 2:10, esse conhecimento automaticamente vira maldição. Porque na hora que eu fui ensinado pelo meu Senhor e não ponho em prática, isso é sinônimo de
desobediência. E desobediência é a mãe de todos os pecados. Foi o primeiro pecado, desobediência de Adão. Irmãos, nós só seremos felizes no Senhor, bem-aventurados no Senhor, se vivermos de acordo com o conhecimento advindo do ensinamento que recebemos. Isso quer dizer, se nós colocarmos esse conhecimento na prática. Saber que devemos ser humildes, saber que devemos ser amáveis, obedientes, prontos a servir ao próximo, mas apesar disso, continuar sendo orgulhosos, arrogantes, soberbos, egoístas. Não tenham dúvida, ao invés de bem-aventurança, teremos condenação. Como ensina Tiago, irmão de Jesus, que tinha um discurso muito parecido de Jesus, em Tiago 4,17 está escrito: portanto, aquele que sabe o que deve fazer e não faz, nisto está pecando. Aquele que sabe o que deve fazer e não faz, nisto está pecando. Baixa outros canais ali, Cláudio, que ele para de fazer essa microfonia. Então, irmãos, o ensino de Jesus, repetido por Tiago, é para sabermos um conhecimento que não produz mudança de vida, um conhecimento que não produz mudança de conduta, de comportamento, na verdade, nos torna muito mais parecidos com Satanás, muito mais parecidos com Satanás do que com o Senhor Jesus. Afinal de contas, Satanás conhece muito bem a palavra de Deus e não a põe em prática porque ele já está condenado. Então não há nenhum interesse nele em pôr nada em prática, porque ele sabe que já está condenado. Então, quando nós sabemos e não pomos o conhecimento do Senhor em prática, isso quer dizer que nós somos discípulos de Satanás e não de Jesus. Irmãos, isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. De forma contrária, como Jesus está ensinando aqui, o crente que deseja ser bem-aventurado em seu discipulado deve não apenas se esforçar para aprender a verdade, como o salmista pediu aqui, não sei quantas vezes: Senhor, me ensina, eu quero aprender. Senhor, os teus decretos, eu quero seguir, eu quero aprender. Pois é, então ele não apenas se esforça para aprender, como também ele aprende de fato e se esforça, fortalecido no Senhor e na força do seu poder, para colocar em prática. Jesus não disse: está vendo o que eu estou fazendo para vocês? Pois é, vocês agora vão fazer o mesmo. Foi assim que o nosso mestre ensinou, praticou e ordenou aos seus discípulos para que o imitassem. Ele falou aquilo para os seus 12 discípulos, até Judas estava no meio, mas vale para nós. O ensinamento é para os seus 12 discípulos, aqueles que ele encarregou de pregar o evangelho no mundo todo, e eles foram. Mas aquilo vale para nós. Vale para nós. Muito bem, irmãos. Então vejam que agora, em terceiro lugar, nós ainda podemos ver uma afirmação do Senhor Jesus aqui, que é impressionante. Ele aqui estava se referindo a Judas nessa história. Os 12, Judas estava no meio, e obviamente isso que ele falou aqui tinha a ver com os 12, e Judas estava em evidência. 18. Não falo a respeito de todos. Todos quem? Os 12, para quem ele estava falando. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou.
Jesus estava falando aqui que ia ser traído, estava para ser traído, que eu sei que vocês são os 12, eu conheço, eu sei quem são os meus, e sei quem é o que vai me trair. Irmãos queridos, eu tenho alertado tanto aqui, irmãos, que se torna até chato, sobre os falsos mestres, sobre os seus ensinamentos deturpados. Nós lemos aqui, desprezas os que se desviam dos teus decretos, porque falsidade é a astúcia deles. Qualquer pregação que o cidadão se desvia do ensinamento da palavra é astúcia, falsidade, e o Senhor despreza. Então, irmãos, preste atenção, o que é que acontece aqui? Eu tenho alertado tanto aqui sobre as pessoas que estão nas igrejas, que são membros comungantes, que são diáconos, presbíteros, pastores, mas a sua conduta contradiz a sua confissão de fé. Eu sou crente, eu sou não sei o quê, eu sou presbítero, eu sou pastor, eu sou presidente não sei de quê, eu sou do coral, mas a conduta deles evidencia que eles não são nada disso. Eles estão em um cargo sócio-religioso. E quantas pessoas os seguem? Por que os seguem? Porque não são ovelhas de Cristo. Porque Cristo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então, uma pessoa que segue um falso pastor, sem nenhuma dúvida, não é ovelha de Cristo. Quem disse isso foi Jesus. As minhas ovelhas não serão enganadas. Ele disse isso. Os falsos mestres enganarão a muitos, se possível, os eleitos. Pois é, esses eleitos são as ovelhas dele. As ovelhas dele não serão enganadas. Ontem no ensino aqui, um irmão me perguntou: mas pastor, eu digo, meu irmão, não tem mais, não tem menos. Isso é palavra do Senhor Jesus. E isso é terrível, porque a gente vê no comportamento das pessoas. A gente vê. Como é que uma pessoa se deixa enganar tão facilmente por um pastor astuto? Só tem uma explicação. Essa pessoa não é ovelha. Porque Jesus disse que as ovelhas não serão enganadas. Então, irmãos, a gente tem que prestar muita atenção. Lembrem que nós podemos nos enganar uns aos outros, isso é fácil. Tanto pode haver crentes que estão enganando o pastor na igreja, dando uma de santarrão aqui, mas na casa dele é uma desgraça, no emprego é uma desgraça, na vizinhança é uma desgraça. Como pode haver pastores reputados como santos, milagreiros, uma bênção, o pastor tal é uma bênção. Judas Iscariotes foi uma bênção, enquanto ainda era discípulo de Jesus, antes de traí-lo. Fez milagre que nem os outros, expulsou demônios que nem os outros, mas era um falso discípulo de Jesus. Porém, quando a gente lembra o que o Senhor Jesus disse aqui: eu conheço aqueles a quem escolhi. Então eu posso enganar vocês, vocês podem estar me enganando, mas o Senhor Jesus não. Eu conheço aqueles que eu escolhi. Essa afirmação do Senhor Jesus é para mexer com todo o nosso ser, sejamos nós salvos ou não. Aquele que não for salvo deve tremer nas bases. Meu Deus, eu estou na igreja, faço de conta que sou crente, não faço nada do que o pastor ensina aqui há 8 anos, e estou pensando que sou crente, mas Jesus está dizendo aqui: eu te conheço, eu te conheço. Eu sei que você não é meu. Que nem ele disse de Judas aqui. Eu sei quem é que vai me trair. Por outro lado, aquele que sabe
que é crente, como é que ele sabe disso? O Espírito Santo, Romanos 8,16. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E como é que ele testifica isso? Porque ele está em mim e ele me fortalece para ser obediente. Porque eu jamais quero ser obediente, eu sou um pecador. Como tal, eu jamais quero ser obediente, porque ser obediente implica deixar de fazer a minha vontade para fazer a vontade de outro. E ninguém quer fazer isso. Nenhum pecador quer fazer um negócio desse. Eu quero fazer a minha vontade, você que se dane. Mas acontece que quando o Espírito Santo está em mim, ele me convence do pecado, da justiça, do juízo, e ele me fortalece para obedecer. Deixar de fazer a minha vontade para fazer a vontade do meu patrão. Deixar de fazer a minha vontade para fazer a vontade do meu marido, da minha mulher, ou do meu filho, ou de quem quer que seja, no momento que eu preciso fazer a vontade dele. E eu sei que tenho que fazer. Mas eu não quero fazer, mas o Espírito está em mim, e diz, você tem que fazer. E eu digo, sim, Senhor, eu vou fazer, para honrar o teu nome, para honrar o meu pai, a minha mãe. Hoje de manhã eu ensinei bastante isso para o menino lá dentro. É assim que eu sei se eu sou crente ou não. Quando eu insisto em fazer a minha vontade, e que se dane, lembra dessa palavrinha que a gente diz? Que se dane. Pois é, você é discípulo de Satanás. Quem diz isso é a Bíblia. Eu conheço aqueles que eu escolhi. Irmãos, isso vale para todos nós. Jesus estava falando dos 12. E aquele que vai me trair, ele estava dizendo, era Judas. Mas isso vale para qualquer um que diz que é crente e não é crente. Mesma coisinha que valeu para Judas, vale para qualquer um. Ah, meus queridos, eu sei que a minha pregação é dura, mas a minha pregação não é com base no que eu acho, é com base no que eu interpreto da palavra e sei que eu não sou nem um décimo duro como Jesus foi. Eu não sou nem um décimo duro como Deus foi com Israel através dos seus profetas. Eu não sou nem um décimo duro como Paulo, por exemplo, foi com as igrejas que ele pastoreou. Porque isso, por causa do zelo dos irmãos, o zelo da santidade dos irmãos, o zelo do nome do Senhor Deus. Nós podemos, irmãos, até ser ignorados por muitos. Nós podemos ser incompreendidos pelo mundo, e Jesus disse que ia acontecer isso. Nós podemos ficar falando só numa igreja como vai terminar acontecendo aqui, eu disse desde que eu cheguei aqui. Faz 8 anos que eu repito isso, até parece que eu quero isso. Não, é porque eu sei que é isso que vai acontecer. É isso que está na Bíblia. Igreja cheia é sinônimo de falso pastor. É sinônimo de falsa pregação. Nós podemos ser difamados, maltratados pelo mundo. Jesus não disse que ia acontecer isso com esse mesmo discípulo aqui. Essa parte ninguém quer. Nenhum pastor quer essa parte. Nem imagina que é com ele. Mas Jesus disse, nesse mesmo contexto aqui, ele disse, olha, vão maltratar vocês, vão bater em vocês, vão prender vocês, ninguém quer ouvir vocês. Ele disse tudo isso. E essa parte ninguém quer. Pastor nenhum acredita que essa parte é com ele. Não, essa parte era só com os discípulos. A parte que vale para nós também é o sucesso. A parte do sucesso vale para nós. Mas essa parte aqui do insucesso, da peia, da briga, dos familiares que vão nos rejeitar, de prisões, de morte, essa parte aí não é para nós não. Isso aqui foi só para os discípulos dele lá. Mas não é não. Não é não. Procure na Bíblia
Onde foi que os profetas do Velho Testamento tiveram audiência? Procure no Novo Testamento onde foi que os apóstolos de Jesus tiveram grande audiência, a não ser no dia lá de Pentecostes, porque Deus mesmo providenciou aquela multidão de quase 4 milhões de pessoas para escutar a pregação de Pedro. Estava lá a festa, todos os judeus do mundo estavam lá. A não ser naquele evento, quando foi que houve grande audiência? Nunca. Onde os apóstolos chegavam, apanhavam, eram presos, eram rejeitados. Jesus disse que ia acontecer isso. Então como é que tem pastor que é popstar hoje? O que foi que mudou? A Bíblia não mudou. O que mudou foi, não se prega mais teologia, se prega antropologia, humanismo, psicologia, sociologia e outras gias por aí, menos teologia. Olha, irmãos, aconteça o que acontecer com o servo de Deus, em primeiro lugar, Jesus disse, não podemos nos envergonhar de fazer o que Ele mandou a gente fazer. Segundo lugar, Ele disse que ter conhecimento daquilo que Ele nos mandou fazer e não fazer, ao invés de bem-aventurança, é maldição sem dúvida nenhuma. Terceiro lugar, nós estamos vendo aqui que o Senhor disse, eu conheço quem são os meus. E em outro lugar vocês sabem que Ele diz, e os que são meus também me conhecem, ouvem a minha voz e me seguem. Por último, o Senhor Jesus mostra para os seus discípulos a sua dignidade de filho de Deus sendo conferida a esses seus discípulos. Isso aqui é a mesma coisa que Ele disse lá no último dia, olha, todo poder me foi dado nos céus e na terra. Pois é, esse poder agora eu passo para vocês. Ide, fazei discípulos. Como é que se faz discípulo? Pregando, batizando e ensinando tudo o que eu vos tenho ordenado. Pois é a mesma coisa aqui, versículo 20. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, eu não estou mandando vocês irem pregar? Pois é, quem receber vocês, ele está dizendo para os 12 discípulos isso, quem receber vocês, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Vamos de lá de trás, de cima para baixo. O Pai me enviou. Eu estou enviando vocês. Aquele que é enviado não é maior do que aquele que enviou. Eu lavei os pés de vocês para mostrar o que é ser humilde e o que é ter amor pelo próximo. Pois é, agora vão e façam a mesma coisa. Eu sei quem são os meus. Tem um aqui que não é. Eu sei quem são os meus. Pois é, vão. E olhem, quem receber vocês, receberá a mim. E quem receber a mim, recebe o Pai que me enviou. Pronto, fechou o cerco da salvação. E tudo isso nós sabemos, a Bíblia ensina que é feita no poder do Espírito Santo. Só que em nossos dias, a gente fala assim em nossos dias, mas sempre foi. Só que a gente vai vendo que a coisa está ficando pior, porque Jesus disse que ia ficar pior. Como resultado do processo de mundanização, secularização, festa na igreja, por causa dos falsos evangélicos que estão nas igrejas entupidas, por causa dos falsos pastores que usam de astúcia e de falsidade para entupir as igrejas, os fiéis discípulos de Jesus são rejeitados. Isso aconteceu com os profetas, com os discípulos, aliás, com Jesus, o apóstolo de Deus, Pai, e com seus apóstolos. Não é novidade nenhuma. Os verdadeiros profetas de Deus, os verdadeiros, são ridicularizados. Os que são engrandecidos são os profetas falsos, que todo mundo sabe que é falso. Pior é isso.
Todo mundo sabe que é falso. O cara vai num local desse, que tem um profeta famoso desse, o cara faz não sei quantas profecias, nenhuma se cumpre, mas o cara continua indo lá ouvir profecia, que ele sabe que é falsa. Caramba, meu Deus, olha, eu fico, mas Senhor, como é que pode isso? Mas ao mesmo tempo eu digo, não, Senhor, eu sei que pode, eu sei que pode. Não são teus filhos, por isso, não são teus filhos. Já andaram algumas pessoas aqui, no estudo de teologia, aí saem daqui dizendo, meu mar que não, muito duro, o ensino do homem é muito duro. Pois é, é o ensino da Bíblia, mas eu não quero, eu quero é ouvir profecia falsa. Irmãos, no tempo dos profetas de Deus, do Velho Testamento, quase todos eles, ou muitos deles, foram mortos, eram perseguidos porque pregavam a palavra que Deus lhes mandava. Assim diz o Senhor. O pobre do Micaías apanhou, Jeremias apanhou, foi jogado numa cisterna, Micaías foi preso a pão e água, porque o rei queria que ele dissesse profecia falsa, agradável, e ele disse, não, eu digo o que o Senhor mandou, pois então fique a pão e água. Quantos foram mortos porque pregavam a palavra do Senhor? Se Davi não fosse um homem segundo o coração de Deus, a ponto de se arrepender, reconhecer o seu pecado e se arrepender na hora, ele teria mandado matar Natã imediatamente quando Natã o confrontou. Mas quando Natã o confrontou, como Davi era de fato um servo de Deus, ele caiu em si e se humilhou diante do profeta e disse, está certo, está certo, está certo. Senão ele teria mandado matar o profeta na hora. Então, irmãos, naquele tempo, no tempo de Jesus, seus apóstolos foram perseguidos em todo canto que chegavam, por causa da palavra de Deus. No nosso velho país corrupto, onde é que tem pastor perseguido? Em nenhum lugar. Nós temos pastores políticos, deputado, senador, pastor candidato a presidente da República. Um bando de corruptos. A tal bancada evangélica na Câmara, no Congresso Nacional, é a mais corrupta que tem. 100% venal. O lado que oferecer mais, leva. Então, se houver uma disputa entre situação e oposição, quem oferecer mais, leva o voto da bancada evangélica. Que coisa triste. Que coisa triste. Então hoje, alguns pastores, que ainda são pastores fiéis, homens honrados, homens de bem, aí esses sofrem as consequências, porque levam também o nome de vigaristas. Como qualquer pastor, hoje, falou que é pastor, é um vigarista, para a maioria das pessoas. Olha, eu já disse para vocês aqui, todo amigo do banco que eu encontro, ex-colega do Banco do Brasil, que eu encontro, ele pergunta, ei, Juarez, está fazendo o quê? Eu digo, eu sou pastor. Ele diz, agora você acertou. Agora você se deu bem. Agora você vai ganhar dinheiro. Rapaz, isso é geral. Ele diz isso brincando, mas é uma brincadeira que é de verdade. Porque é esse o conceito que se tem hoje de pastores. E não é novidade, Deus disse isso lá no seu profeta, qual foi? Foi Malaquias? Foi? Nem estou lembrado mais. Porque vós, sacerdotes, mensageiros, vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes falsos, parciais, ao aplicardes a lei. Pois é, meu caro Alberto, por causa da falsidade dos pastores, Deus os tornou desprezíveis, indignos diante de todo o povo. O que é que o senhor é, pastor? O cabo olha por cima do óculos assim.
Safado. Ele só não faz dizer, mas você lê escrito na testa dele. Ele está chamando você de safado. Que coisa triste. Pois é, foi Deus que fez isso. E os pastores verdadeiros sofrem essas consequências. O safado não, ele é engrandecido onde ele chega. Onde ele chega, ele é engrandecido. Por quê? Quem o está engrandecendo? O mundo. E o que é que a Bíblia diz? A amizade com o mundo constitui inimizade contra Deus. E agora? Está na Bíblia. Se eu sou bem aceito pelo mundo, isso é uma prova cabal de que eu sou um falso profeta. Está escrito na Bíblia. E não é negócio de interpretação sua, é não. Isso aqui não precisa de interpretação, não está claro aqui. Jesus confere a sua dignidade aos seus discípulos. E o que foi que fizeram com Jesus e sua dignidade? Cravaram numa cruz. Aí eu sou discípulo de Jesus, quero ser engrandecido pelos mesmos que cravaram Jesus numa cruz. Tem coisa errada aí. Pelo mesmo mundo que cravou Jesus numa cruz, tem coisa errada aí. Só que uma pregação dessa não é aceita, mas não é mesmo. Muito complicado. Olha, irmãos, o que nos causa tristeza é, repito, saber que essa fama dos pastores... Najá, ele vai buscar uma águazinha, Esther, tá? Para sair um pouco, tá? Ele foi buscar uma águazinha ali. Muito bem, então, irmãos, lembrem que esta fama de vigaristas dos pastores foi Deus quem colocou neles, porque eles são vigaristas mesmo, indignos, desprezíveis. Só que os que são fiéis vão sofrer também por causa disso. Portanto, ficamos indignados com essa situação, mas sabemos que a situação não é sem razão. Os falsos crentes sempre foram a maioria em Israel de Deus, desde lá da caminhada com Moisés. Leia o Velho Testamento, você vai ver que muito pouca gente ali foi salva. Mas muito pouca gente daqueles que atravessaram o deserto e fizeram Jerusalém lá na Canaã, e se sentaram ali as 12 tribos, muito pouca gente foi salva ali. Basta você ler e interpretar a Bíblia que você vai ver isso. Deus dizendo, eu abandonei vocês, eu agora me virei contra vocês. Está lá o tempo todo. O tempo todo. Não enxerga quem não quiser. Pois sempre foi assim, irmãos. Então, os crentes são os falsos crentes são a grande maioria. Foi Jesus quem disse isso. A porta estreita, poucos acertarão por ela. O caminho estreito, poucos andarão por ele. A porta larga, muitos entrarão por ela. O caminho largo, muitos irão por ele. Foi Jesus quem disse isso, meu Deus do céu. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. O que é que tem para interpretar nisso? Muitos falsos profetas virão em meu nome, farão milagres, prodígios, maravilhas, e enganarão a muitos. Se possível, aos eleitos. Essa expressãozinha quer dizer, aos eleitos eles não enganarão. E Jesus disse, os eleitos são poucos. Porém, mesmo diante dessa realidade, não devemos nos envergonhar de ser discípulos do Senhor, não devemos nos envergonhar da nossa missão de crentes, onde quer que estejamos, em qualquer situação, seja qual for a ação ou reação dos filhos do mundo, que obrigatoriamente será contrária a nós. Devemos ter atitude de amor, de humildade e de firmeza, como o Senhor Jesus nos ensinou
e ordenou, os versículos 14 e 15. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus não está mandando aqui a gente sair no meio da rua lavando os pés do povo, não. Ele está mostrando o que é ser humilde, o que é amar o outro. É só isso. Irmãos queridos, lembremos que nós somos embaixadores do reino de Deus. Todo mundo, todo o cosmo é o reino de Deus, mas a Bíblia nos fala claramente do reino das trevas e o reino da luz. Então nós todos somos embaixadores desse reino da luz. Todo mundo sabe que embaixador é aquele que defende o interesse do país que ele representa. O embaixador do Brasil, lá no Iraque, em Israel, não sei onde, o que ele fala lá, ele está falando em nome do presidente da República, em nome do Congresso Nacional que aprovou ele ser embaixador, ele fala em nome do Brasil. Então, tudo que ele fizer lá é de acordo com os interesses do Brasil. Ele jamais vai fazer alguma coisa para defender os interesses do país onde ele está morando. Se ele fizer isso, ele é simplesmente um falso. Pois é, nós somos embaixadores do reino de Deus. Se nós não fizermos o que o nosso presidente, o nosso rei mandou, somos embaixadores falsos e seremos jogados na masmorra, cujo nome é inferno. Então, irmãos, como embaixadores, devemos desempenhar a nossa missão neste mundo, seja ela qual for. Mesmo que enfrentemos dificuldades, mesmo que por vezes fiquemos tristes, e ficamos muitas vezes, não nos esqueçamos dessas palavras encorajadoras de Jesus. Quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem recebe a mim, recebe o Pai, aquele que me enviou. Versículo 20. Olha, irmãos, eu vou repetir. Mesmo sabendo que isso aborrece a muitos irmãos aqui, que inclusive dizem que se aborrecem, porque eu falo isso. Eu tenho lembrado insistentemente a vocês, e não vou parar de lembrar isso, aborreça quem aborrecer, que os discípulos de Jesus são muito poucos, mesmo dentro das igrejas, qualquer uma. Eu tenho lembrado insistentemente a vocês que os pastores que pregam a palavra de Deus com integridade são raríssimos. Sempre foi assim na história do povo de Deus. Por que hoje seria diferente? Com base em que hoje seria diferente? O que foi que mudou nesse mundo de Deus? O pecado mudou? Deus mudou? O diabo mudou? O homem mudou? Não! É a mesma coisa. Sempre foi, na história do povo de Deus, os fiéis profetas, uma raridade. Sempre foram. Só que nós precisamos saber que, como essas poucas pessoas servem a Cristo verdadeiramente, elas não têm o que temer. Porque Jesus disse: eu conheço os que eu escolhi, e os que eu escolhi, eu lhes dou a minha dignidade. Quem os receber, recebe a mim, e quem receber a mim, recebe aquele que me enviou, Deus Pai. Meu Deus do céu, não tem coisa mais encorajadora do que isso. Eu quero lá saber se vão me rejeitar, eu quero saber que eu sou embaixador fiel daquele que me enviou. Eu quero saber é que eu estou a serviço do dono do mundo. Você já pensou o que é? David, que é da área jurídica, você já pensou se David um dia, pelo conhecimento que ele tem, fosse designado embaixador do Brasil na Austrália? Ele já morou lá,
Então, de repente, David, por questão de amizade com algum político aí, alguma coisa, David designado embaixador do Brasil na Austrália. Aí um dia que David viesse aqui de férias, meu Deus do céu, a gente ia botar um tapete de vermelho aí para receber o embaixador do Brasil aqui na nossa igrejinha. Pois é, grande coisa. Nós somos embaixadores do dono do mundo e ninguém bota tapete para nós. Mas para o David a gente botaria. Se ele chegasse aqui como embaixador do Brasil na Austrália, ia ser a maior, Deus nos acuda. Era capaz de, se o pessoal de outras igrejas souber, vir para cá, porque o David, embaixador do Brasil, está lá na igreja do pastor Juarez. Pois é. Para você ver o tanto que o pecado é desgraçado, o tanto que nós somos insensatos. Somos embaixadores de Deus e não damos a menor bola para isso. Os verdadeiros discípulos de Jesus são desprezados pelo mundo. Graças a Deus por isso. Se o motivo é porque estamos servindo o Mestre com fidelidade, virá o dia em que ouviremos dele: bem-estar, servo bom e fiel. Entra na posse do reino que te está preparada desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo. Já pensaram o que é isso? Mateus 35, 34. Porque é nessa direção que caminham os discípulos de Jesus. Primeiro, eles não se envergonham de fazer o que o Mestre lhes mandou. Ele ensinou, demonstrou e ordenou. Segundo, o seu conhecimento de Deus e da vontade de Deus se materializa exatamente na prática daquilo que eles aprenderam com o Senhor. Essa história de aprender e não pôr em prática, você é um maldito. Aprender e pôr em prática, você é um bem-aventurado. Lemos aqui: bem-aventurados sois se fizerdes isso que vocês já sabem. Pois é. Terceiro, eles são conhecidos pelo Senhor Jesus como: esses são meus discípulos, eu conheço aqueles que eu escolhi. E em último lugar, ele diz: aqueles que eu escolhi, onde eles forem, quem os receber, receberá a mim. Quem receber a mim, recebe o Pai. Irmãos, não pode haver coisa mais gloriosa do que essa aqui nesse mundo. Por isso nós rogamos a Deus para que Ele aplique esses ensinamentos aos nossos corações e nos conceda graça para pô-los em prática, de modo que sejamos bem-aventurados para louvor da glória de Deus. Amém.